Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de português. Essa aula é número 2 dessa semana, tá? Fiz separado porque aqui era um tema que eu queria apresentar para vocês em slides. Poder explicar um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá? Todo mundo abrindo o livro na página 80. Vamos lá? Então, na página 80, está apresentando para vocês tempo verbal presente do modo indicativo. O que seria isso? Vamos lá descobrir. Vocês já viram que verbo é uma classe de palavras que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, não foi? Olha só, trouxe até um exemplo de cada aqui para vocês. Por exemplo, a jovem era muito crítica. Qual o estado dela? O que ela é? Muito crítica, né? Então, ela era muito crítica. É o estado dela. Nevava muito naquela época. Olha só, o nevava é um fenômeno da natureza, não é? O plebeu virou príncipe. Então, ele teve uma mudança de estado, de plebeu para príncipe. Então, ele virou. O virou está mostrando essa mudança de estado. O orador discursou bem. O discurso é a ação dele. O que ele fez? Ele discursou, né? Então, é a ação dele. Aí nós temos também o presente do indicativo. O que seria esse presente do indicativo? É o presente agora, que está falando, olha, indica principalmente uma ação que ocorre no estado, no exato momento que se narra a ação. Então, agora. Por isso que fala indicativo, está indicando agora. Olha só, eu vou agora ao mercado. Então, eu estou conversando com alguém e falo, olha, eu vou agora no mercado. Então, eu estou comunicando, eu estou falando aquele momento. Eu vou agora ao mercado. Se eu falar assim, meu filho está no quarto. Eu estou afirmando, eu estou falando, ele está no quarto. É aquele momento que ele está no quarto. Nós temos também presente do modo indicativo. Que momento que ela é empregada, que ela é usada? Deixa eu procurar a foto aqui para o lado, para se caso vocês precisarem olhar nessa tela depois, para pôr pausa, é melhor que não tenha nada atrapalhando a leitura de vocês, né? Então, pode ser usado para fazer uma declaração que ocorre no momento da fala. Como? Aprecio histórias em quadrinhos. Então, eu estou falando no momento da fala. Eu aprecio, eu gosto de história em quadrinhos, entendeu? Indica uma ação habitual ou uma característica permanente. Então, assim, é uma ação habitual, que acontece com frequência. Ou uma característica permanente. Olha dois exemplos aqui. Os alunos aprendem todos os dias. Isso é uma ação habitual. Sempre acontece. Então, os alunos aprendem todos os dias. E quando eu falo assim, o ECA é o estatuto que garante o direito das crianças e adolescentes, que foi isso que nós vimos, né? Então, é uma característica permanente. Ela garante mesmo esse direito, ok? E também para expressar ação que aconteça em um futuro próximo, tá? Não esqueçam disso, um futuro próximo. Por exemplo, viajo na próxima semana. Então, eu falo para vocês assim, olha, turma, eu viajo na próxima semana. Então, tá próximo, não é? Agora, você fala assim, olha, o ano que vem eu vou viajar. Então, não é próximo, tá bom? Deu para sentir essa diferença? Então, tá. Tranquilo? Vamos para o próximo. Aí nós também temos o presente durativo. O que seria presente durativo? Ele é usado para indicar ações em estado permanente, ou que sejam considerados desta forma. Ocorre com denominada verdade científica, com o dogma e artigo de lei. Ocorre no chamado presente durativo. Os verbos que indicam, assim, que nós podemos citar de um presente durativo é tem, institui, cria. Posso falar assim, o ECA tem uma lei que fala, então assim, tem, porque é considerado, é um estado permanente, ele tem essa lei. Exemplo, o vento entra pela janela. É fato, ele vai entrar pela janela. A crise econômica é.
resultado da política. Então, a crise econômica é o quê? O resultado da política. Então, ali é considerado que ele é permanente, que ele ocorreu, que ele é um dogma dessa lei, do que aconteceu. Ok? E depois nós vamos ter, depois do verbo, nós vamos ver no livro também, essa parte de acento gráfico em palavras. Nós vamos ter monossílabas tônicas e oxítonas. Então, nós vamos ver ali de acordo com a acentuação tônica. Elas podem ser monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Amores, presta atenção. Deixa eu até pôr para cá agora. Pronto. Olha só. A monossílabas, eu tenho dois tipos. A átonas e as tônicas. Quando que isso acontece? As átonas, ela tem pouca intensidade e não apresentam acento gráfico. Então, assim, na hora que vai falar, não tem muita intensidade, não tem força na pronúncia. Por exemplo, a, de, mas. Olha a diferença da tônica, porque a tônica também são pronunciadas com bastante intensidade. E pode ou não apresentar acento gráfico de acordo com as regras de acentuação. Por exemplo, sol. Não tem acento, mas viu como a intensidade é mais forte? Ó, sol. Pá. Mãe. Sentiram a diferença da intensidade? Então, assim, as duas são monossílabas, porque é uma única sílaba. As duas são monossílabas. Porém, uma tem pouca intensidade, que é a átonas, e as tônicas têm mais intensidade. Tá bom? Tranquilo. E aí nós vamos ter as oxítonas. O que acontece com as oxítonas? Elas apresentam a sílaba tônica na última sílaba da palavra. Então, assim, a intensidade dela é na última sílaba. Olha o exemplo do livro. Café. O fé tem mais força, tem mais intensidade tônica do que o K, né? Café. Então, ela é oxítona, porque o acento, que a intensidade está na última. Igual quintal. Perceberam? Quintal. Tá bom? Aí nós temos a paroxítonas. As paroxítonas apresentam a sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. Exemplo, madeira. Sentiram? Que tá na penúltima. Tórax. Mas só tem duas aqui, ó, no tórax. Mas ela não é a penúltima. Vai de lá pra cá. Tem a última, ela é a penúltima. Então tá correto. Tórax. Não tá aqui com mais intensidade. A sílaba tônica não é essa. Então é paroxítona. E proparoxítona. Apresenta a sílaba tônica na antepenúltima. Então, por exemplo, história. História. Olha só. Última, penúltima e antepenúltima. História. Lâmpada. Ó, última, penúltima e antepenúltima. Tranquilo, não é? Tônica, tranquilo, vocês não vão ter erro. Depois, o livro também fala assim, ó. Vamos ver o que o livro chama atenção nossa? Algumas observações. Olha só. Você observou que as palavras monossílabas e oxítonas podem ou não apresentar acento gráfico. Conheça as regras de acentuação dessas palavras. Tem regras de acentuações, vamos ver. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas, terminadas em as, as, es, os e os ditongos abertos, como eis, eis, eu, eus, oi, ois. Exemplo, pá, fé, pó, céus, dói. Entendeu? Perceberam isso? Tá falando que assim, as monossílabas tônicas,
que termine com essas daí que eu falei para vocês, vai ter acento. Vamos lá. São acentuadas as palavras oxítonas. Agora nós vamos falar das oxítonas, que terminem em a, as, e, es, o, os, em, ens, e em ditongos abertos. Como assim abertos? Ei, eis, eus, eus, oi, ois. Exemplo. Sofás, café, avós, parabéns, heróis, pincéis, chapéu. Percebeu? Olha só. Aqui, ó, chapéu. Olha lá, acabou com eu. Vai ter o acento. Deixa eu ver aqui. Ó, o E aqui, ó. Ó o E aqui. Por isso tem o acento. É essa a regrinha, tá bom? E as palavras monossílabas átonas nunca são acentuadas. Ok? Isso tá tranquilo, não tá? Agora que nós vimos isso, já sabemos tudo que está lá no livro. Dúvidas, voltem aqui, põem pausa, dá uma olhada, qualquer coisa me chamem, tá? Então, vamos fazer os exercícios. Vamos responder exercício da página 80, 82, 83 e 84, tá? São umas 5, 6 questões só. Responda que eu já vou mostrar a resposta. Põe pause, responda. Tem dúvida, retoma aqui no vídeo, tá bom? Põe pause e vamos responder. Amores, agora que vocês colocaram pause, vamos lá junto. Estava assim. Leia as frases abaixo, retirada do texto ECA, em tirinhas para criança. Então, tem um livrinho lá, que é um livrinho para criança, que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que toda criança tenha um acesso. E aí tá falando assim, os direitos da criança começam antes do nascimento, nós até vimos isso, não foi? Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. Educação é assunto importantíssimo. No ECA está escrito que você não pode viajar para fora da comarca onde mora sem a companhia dos pais ou dos seus responsáveis. Ok? Nós vimos tudo isso, não foi? Agora me fala, esses verbos destacados indicam o quê? Começam, são, servem, é, está, pode. É um fato que ocorre no futuro? Um fato que ocorreu no passado? Uma ação habitual ou uma característica? Exato, quem colocou uma ação habitual ou uma característica está correto, porque é uma ação habitual, tá lá na lei, é isso que tem que acontecer, ok? Aqui foi quando a professora falou do verbo, tá? Olha, que eu falei do aprecio história em quadrinho, né? Foi a explicação da professora. Agora leia o trecho de uma notícia sobre o ECA publicado em um site e vamos fazer lá o que se pede, as perguntas, né? Entre as mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, está a proibição de menores de 16 anos de viajar desacompanhados. Ou seja, menor de 16 anos não pode viajar desacompanhado. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou na tarde de hoje, dia 10, uma nova versão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O tema criança tem que estar o tempo todo na pauta. A infância tem que estar na pauta do Congresso, do Judiciário, do Executivo, da imprensa. Precisamos dar uma atenção à infância como nunca urge a necessidade de um pacto pelas crianças no Brasil. A nova versão do ECA instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a acontecer sempre na semana do dia 1º de fevereiro. O novo estatuto também instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Dentro dessa política está a proibição de crianças ou adolescentes menores de 16 anos de viajar desacompanhados.
Então, essa notícia foi publicada na Agência Brasil, está disponível nesse site, tá? E aí nós também temos algumas curiosidades. O que é pacto? É um acordo realizado entre duas ou mais pessoas. Pauta. O que é pauta? É relação de assuntos a serem discutidos durante uma reunião. Então, você vai ter uma reunião e aí tem ali o que vai ser discutido naquela reunião. Urge. Algo com urgência. Então, tem que ser resolvido agora. Aí, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Qual é o tempo verbal dos verbos que estão lá sublinhados? Presente do indicativo, perfeito. E quais verbos sublinhados no texto expressam característica permanente? Lembra que a prof falou do presente durativo? Quais que são? Tem, instituiu, cria, não é? Então, tranquilo, acho que vocês acertaram. Eu coloquei lá no slide justamente que eu sabia que ia vir essa pergunta. Os verbos precisamos e urge estão empregados no sentido de uma declaração que ocorre no momento da fala. Exatamente. Está lá na fala e foi exatamente no momento da fala. Tranquilo, eu acho que vocês acertaram. Aqui é quando a professora explicou monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora vamos ler aqui o trecho retirado do capítulo 1 do artigo 14 do ECA e vamos depois ver as perguntas. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre saúde bucal. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação de todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica, de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Então, isso aqui está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos lá. Classifique as palavras destacadas no texto em. Então, vocês vão pegar lá, essas palavras são destacadas, e vai pôr quais são oxítonas, quais são monossílabas átonas e monossílabas tônicas. A prof vai mostrar a resposta, espero que vocês tenham acertado, hein? Vamos lá ver. Oxítonas. Atenção. Terá. Será. Bebê. Bucal. Facilitar. Aonde está a intensidade tônica? Aonde está? Na última, não é? Por isso que é atenção, terá. Por isso que é oxítona. Monossílaba átona, lembra? Em, seu. Viu que não tem um acento, mas tem a intensidade? E monossílaba tônica. Desculpa, a professora falou o contrário. Monossílabas átonas não tem intensidade. Em, seu. Agora, a monossílaba tônica vai ter intensidade, que é no caso do é. Aqui no quadro abaixo, vocês conseguiram encontrar as 12 acentuadas? Céu, véu, parabéns, anzóis, faróis, mês, dói, dominó, jacaré, pincéis, pastéis, chapéu. Acharam? Agora a escolha do quadro uma palavra monossílaba e uma palavra oxítona. E explique a regra de acentuação gráfica que elas apresentam. Olha só, gente, se vocês escolheram céu, véu, mês, dói, são as acentuadas porque são monossílabas tônicas, terminadas em es, eu e oi. As palavras chapéu, jacaré, dominó, anzóis, faróis, pincéis, pastéis e parabéns são acentuadas porque são oxítonas, terminadas em eu, e, o, ois, eis e ens. Ok? Tranquilo, não foi? E agora, finalizando,
Nós pegamos palavras que estavam no plural e passamos para o singular. O exemplo era anzóis, virou anzol. Faróis, farol. Pincéis, pincel. Pastéis, pastel. Tranquilo, não foi? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Finalizamos aí na página 84. Qualquer dúvida, estou à disposição. Por hoje é isso.